Olá, olá. Espero encontrar todos com muita saúde e felicidade. Gente, hoje o assunto ele é bombástico, polêmico. Eu vou mostrar para vocês o que esse entrevistado disse para o apresentador do podcast que revoltou um cidadão que está abaixo, ouvindo, de camisa azul. Eu não sei bem o nome dele, entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês agora o pensamento desse rapaz. Escutam. Dizem que Jesus não tinha pecado algum, né? Se Jesus não tinha pecado, então por que Jesus se batizou, então? Então, aí eu teria que entrar no texto, eu cheguei em Não, eu já explico isso. Fala aqui, Todos, sem exceção. Olha o que vai dizer os evangelhos. Todos que desciam ao Rio Jordão confessavam seus pecados. Aí eu pergunto, qual foi o pecado que Jesus confessou para João? Qual foi o pecado que ele confessou? Desde a infância dele. Não está na Bíblia, eles não colocaram. Meus amados irmãos, vamos lá. Eu vou voltar novamente. Para refutar a ideia desse camarada. Aí tem um outro problema. Dizem que Jesus não tinha pecado algum, né? Se Jesus não tinha pecado, então por que Jesus se batizou, então? Então, aí eu teria que entrar no texto, eu cheguei em Não, eu já explico isso. Fala aqui, Todos, sem exceção. Olha o que vai dizer os evangelhos. Todos que desciam ao Rio Jordão confessavam seus pecados. Aí eu pergunto, qual foi o pecado que Jesus confessou para João? Qual foi o pecado que ele confessou? Desde a infância dele. Não está na Bíblia, eles não colocaram. Meus amados irmãos, vamos lá. Eu preciso fazer esse vídeo aqui para refutar a ideia desse camarada que falou isso, essa asneira, durante a participação dele nesse podcast, afirmando que Jesus foi batizado por João Batista porque ele tinha pecados. E nós sabemos, né, nós que fazemos pelo menos uma exegese básica de Mateus capítulo 3, do verso 13 em diante, entendemos que o próprio texto, que a própria passagem, nos dá respaldo para refutar esse tipo de heresia. Olha só, a palavra de Deus vai nos dizer, né, no versículo 13 de Mateus capítulo 3, que João Batista estava batizando no Jordão. No versículo 6 vai dizer que todos que eram batizados por João Batista realmente confessavam os seus pecados. Mas você não vai encontrar durante a passagem do batismo de Jesus nos evangelhos uma passagem sequer dizendo que Jesus confessou a João Batista um único pecado, porque ele não tem e não tinha naquela época. E agora, olhamos para João Batista quando Jesus pede para ser batizado por ele. Qual é a primeira coisa que João Batista faz? João Batista nega batizar a Jesus. Como assim? O Senhor é santo, o Senhor é o meu Salvador e o Senhor vem a mim para que eu vos batize. É ao contrário, Jesus, é o Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus, qual é a resposta que dá para ele? João Batista, não, tem que ser assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. Não é isso? Olha aqui outro ponto. João Batista não ouviu confissão de pecado dele, porque sabia que ele era santo, ao ponto de negar batizar ele, porque sabia que Jesus é que deveria batizá-lo, porque ele era pecador e Jesus não. Mas vamos lá, para responder o cidadão ali, então por que Jesus se batizou? Por que Jesus quis ser batizado? Primeiramente, para que se cumprisse a justiça de Deus. Segundamente, para confirmar diante do povo a autoridade do batismo de João Batista. Terceiro, para nos deixar como um exemplo a necessidade do batismo para arrependimento de pecados, irmãos. Então aqui está, irmãos, primeiramente, para que se cumprisse a justiça de Deus. Segundo, para confirmar a autoridade no batismo de João Batista. E terceiro, para nos deixar a importância do batismo para o arrependimento de pecados, visto que até mesmo o próprio Cristo fez o exemplo, nos deixou o exemplo de sermos batizados. E nada do que esse nosso amigo falou ali se mantém de pé diante de uma boa leitura da palavra de Deus. Aí tem um outro problema. Dizem que Jesus não tinha pecado algum, né? Se Jesus não tinha pecado, então por que Jesus se batizou, então? Então, aí Vocês viram aí o relato do amigo, né? Eu estou
de pleno acordo com o comentário desse jovem aí, desse homem. Pleno acordo. Realmente, eu vou dar aqui para vocês só um capítulo e um versículo. É o capítulo 2 Reis, capítulo 5, a história do capitão Naamã, chefe do exército de Arã, dos arameus. Resumindo, para não ficar muito grande o vídeo. E aí, o que foi que Eliseu, mandou que ele fizesse? Que ele fosse e mergulhasse 7 vezes nas águas do Jordão. Ele deu um pulo acolá. Por quê? Onde na minha terra tem rios e águas cristalinas, e por que eu vou mergulhar no Jordão? Porque ele sabia que as águas do Jordão eram impuras, sujas. É por isso que ele deu pulo. Não, por orgulho, ele não queria se batizar lá. Mas devido a muito pedido dos seus servos, entendeu? Dos seus cupidos, ele mergulhou e se curou nas águas do rio Jordão. Naamã. Agora eu vou para o livro de vocês. No 8º dia do nascimento do menino, ele foi circuncidado e foi oferecido 2 oferendas, uma por elevação e a outra 2 rolinhas. Prestem bem atenção, por oferenda. 2 rolinhas está escrito no livro de vocês. Uma por oferenda de elevação e a outra por oferenda de pecado. Sacrifícios de pecado. E aí? Era pecador ou não era? Não sou eu que estou dizendo. Está escrito nesses livros sinóticos de vocês. Ele foi circuncidado, entendeu? E para que esse batismo? Ele foi batizado de qual religião? Católica ou cristã? Porque a católica, ela batiza por aspersão. E os protestantes por emersão. E aí, que tipo de Deus é esse? Que Deus promíscuo é esse? Promíscuo. Que Deus é esse? Ele lá fez a prática da circuncisão. Que Deus é esse? Aí, adulto, ele fez o ritual cristão e católico. Outra, para mostrar que o João Batista andava delirando, ele acompanhou todo o movimento dele, nas andanças, na peregrinação do Jesus. Mas quando ele foi preso, ele chamou 2 dos seus seguidores e mandou perguntar a ele se ele era da promessa ou vinha outro. Então, queridos cristãos, eu tenho muitos amigos, tinha muitos amigos cristãos, mas eles querem ouvir aquilo que vos agrada. E eu não estou para agradar ninguém. Eu não estou para agradar ninguém. Entendeu? Então, se ele se tornou um circunciso, ele já tinha feito aliança com Hashem. Entendeu? Então, como foi que o João Batista, delirando, mandou perguntar a ele se ele já era o esperado ou vinha outro. Confundiram a mente de vocês completamente. Aí o rapaz aí falou da lei divina. Você acha que o próprio Hashem ia fazer uma barbaridade dessa? Vocês profanam, vocês blasfemam demais contra o nome de Hashem. Vocês são imundos vocês.
Eu digo que vocês que são metidos a doutorado aí, que faz vídeo, eu não estou me referindo ao pobrezinho do crente protestante que anda com a bíbliazinha, chinela havaiana, não. Estou me referindo a isso, não. Eu estou me referindo aos doutorados. Vocês, doutorados. Está entendendo? Como é que ele faz uma aliança através da circuncisão e depois vai se batizar, se confessar com João Batista. Diz que João Batista era chegado a uma pingazinha, viu? Uma pingazinha, entendeu? E ele também trazia com ele também um adultério, que ele era um manzer. O cidadão que vocês dizem que é filho de Deus, eu não sei que Deus é esse, que o meu não, meu não tem filho não. É incorpóreo, ele é único, ele é Ra. Entendeu? Ele não tem filho. Simbolicamente, ele chama Israel de meu filho. Entendeu? Então, o que? Dizer que ele não tinha pecado, tinha, porque ele veio do pecado. Ele não tinha nada de filho de Axé. Nada, nada. Foi vocês que pegaram, até assim, engravidaram pelo ouvido e acham que aquilo ali está certo. Não. Está aí a história do Naamã, que entrou nas águas impuras do Rio Jordão, e assim o próprio Jesus confessou o pecado para João Batista. Que João Batista ele não era profeta, não era coisíssima nenhuma. Entendeu? Era um andarino, andava lá e tudo. Entendeu? Sabia de muita coisa. Sabia de muita coisa. Gente, infelizmente a gente não dá para falar mais a respeito que Jesus era pecador. Era pecador. Entendeu? O rapaz aí de parabéns, está de parabéns. E vai aparecer mais gente para falar para vocês a respeito que Jesus era um pecador. Legitra, hoje eu venho com outro vídeo.